Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. O canal Teatro Entre Fotos quer ouvir os jovens atores ou atrizes envolvidos neste ofício. Nós vamos conhecer um pouco de suas formações e aspirações. Quem sabe você que está nos assistindo, tome coragem e se jogue nos palcos definitivamente. Nós vamos conversar hoje com Pedro Silveira. Bem-vindo ao canal Teatro Entre Fotos e nós agradecemos a você por aceitar aí o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz quando falaram comigo e obrigado, estou contente de estar aqui com vocês. Pedro, pela nossa pesquisa, você fez o curso de teatro na Universidade de Brasília, me parece. É lá que começa a sua carreira nos palcos? Não, na verdade eu comecei nos palcos em 2002. Eu tinha 10 anos quando eu comecei a fazer teatro. Eu comecei numa escola em Brasília, lá no Distrito Federal, era uma escola de teatro. E ali comecei, não parei mais. A Universidade de Brasília, onde eu fiz artes cênicas, foi onde eu consegui fazer o meu bacharelado, né, o meu ensino superior. E ali foi onde eu pude concluir melhor os meus estudos, assim, né? Não concluir, né? Dar mais um passo nos meus estudos. E agora você fala uma coisa bem interessante, não concluir, porque a gente sabe que o ator, o aprendizado para ele não para nunca, né? Ele é o resto da vida. E eu queria te perguntar isso exatamente, apesar da sua aparente pouca idade, sua lista de trabalhos ela é longa, né? Como é que você casa aí, como é que você concilia esses cursos, né, que fazem parte da formação constante do ator, com os convites em atuações? Só pegando um pouquinho o que você falou agora, né, que é interessante isso, né? O ator, assim como várias outras profissões, assim como um médico, assim como um advogado, tem sempre que continuar os estudos, né? Tá sempre aprimorando técnica, aprimorando os estudos, lendo, se informando sobre tudo que está acontecendo na atualidade, porque o nosso interpretar, né, a gente estar em cena já é um ato político e a gente tem que estar em constante contato com o mundo exterior, né, justamente para poder estar falando da nossa contemporaneidade. Mas respondendo a sua pergunta sobre conciliar, né, cursos e trabalhos, eu sempre, na maioria das vezes eu consigo, na verdade, conciliar os dois, assim. Já aconteceu de não conseguir mesmo, assim. Logo quando eu me formei em bacharelado na UNB, na Universidade de Brasília, eu comecei a fazer licenciatura, porque eu tinha também o objetivo de dar aulas, essas coisas. Mas aí aconteceu de que eu acabei me envolvendo em uma campanha e era muita viagem pelo Brasil. Então eu comecei o semestre, estava na metade do semestre, começaram as viagens, começou tudo e aí eu não consegui terminar o semestre, acabei tendo que trancar e não consegui mais voltar porque já emendei em outros trabalhos. Mas na maioria das vezes é super possível conciliar, assim, geralmente quando se tem algum curso, a gente tenta colocar ele no intervalo para poder conciliar melhor com o trabalho, ou seja, faz um curso pela manhã e tem um ensaio à tarde à noite e por aí vai. Mas geralmente é tranquilo, foram poucos casos onde não deu para conciliar tudo direitinho. Onde você sente que realizou o seu maior trabalho até o momento? Teatro, televisão ou cinema? Eu acredito que foi no teatro. Acredito que foi no teatro. Em 2010, eu iniciei um espetáculo na Universidade de Brasília, junto com um grupo que eu fazia parte, do Chia Lia, que era orientado pelo
Fernando Vilar, que é um diretor e professor de Brasília, da Universidade de Brasília, de Artes Cênicas. E nesse espetáculo que se chamava Trajetória X, a gente teve esse espetáculo e depois desse espetáculo a gente teve um desdobramento dele que foi para Trajetória PL, que aí foi focado em uma personagem, na personagem que eu interpretava. E aí desse espetáculo, que eram 4 personagentes, na verdade, que a gente chama, até um termo do Guimarães Rosa, porque era um espetáculo que era inspirado em fatos reais. Então, eram pessoas de verdade, falas de pessoas de verdade que a gente estava falando. Então, a gente não costumava muito falar personagem, a gente chamava de personagente. A gente pegava emprestado isso do Guimarães Rosa. E aí, em 2012, a gente ficou em cartaz com esse espetáculo, viajando em turnê, essas coisas assim, em cartaz 2010 e 2011. E em 2012 a gente começou a elaborar esse novo espetáculo, que na verdade era um pequeno monólogo, era uma pequena cena, um pequeno espetáculo teatral, com o objetivo de participar de festivais de teatro de breves cenas, porque tem esses festivais aqui no Brasil, tem o Festival de Breves Cenas em Manaus, tem em Curitiba, tem em Belo Horizonte, tem em Brasília agora, de alguns anos atrás, que eu fiquei sabendo, naquela época não tinha. E depois desse espetáculo a gente fez um outro, que era uma peça alongada dessa versão reduzida do Trajetória PL. Mas eu estou falando isso porque foi o mais importante, porque foi um espetáculo que eu tive a oportunidade de ficar alguns anos em trabalho com ele, né, desenvolvendo ele, e foi um trabalho que foi muito bacana na minha trajetória artística, porque foi onde eu tive a oportunidade de conhecer muita gente da área nessas viagens, participando de festivais e tudo pelo Brasil, e onde a gente também conseguiu alguns prêmios, tanto de interpretação quanto da obra em si mesmo. Então foi um espetáculo que eu tenho muito carinho, assim, que acrescentou muito para mim como ator mesmo, assim, sabe? Você já teve a oportunidade de trabalhar, obviamente, com atores e atrizes com mais vivência nos palcos. Houve alguma lição deles que você leva para a vida até hoje? Melhor, que você traz, né, até hoje para a sua vida? Tem sim. Voltando um pouco também, em 2008, é engraçado, eu vou falar aqui para vocês, a maior parte da minha carreira, como eu sou de Brasília, eu fiz tudo em Brasília, a maior parte da minha trajetória está lá, né? Então, não faz muito tempo que eu estou em São Paulo, eu cheguei aqui em 2017. Mas, em 2008, eu fiz um espetáculo em Brasília chamado Discutindo Wild, que foi com a Companhia da Ilusão, que era a direção do Alberto Bruno e da Regina Santana. E nesse espetáculo eu era o mais novo, o resto todo do elenco eram pessoas mais velhas que eu. E uma coisa que eu aprendi que foi muito importante para mim foi a questão da concentração. Eu acho que as minhas escolas anteriores em Brasília tinha um mito de que a concentração do ator, e foi isso que eu aprendi, então eu trazia isso até então, que era ficar muito, não conversar com ninguém, esquecer do mundo lá fora, ficar muito focado, ficar batendo texto, ficar tentando lembrar a marca, não falar com ninguém, muito bitolado, assim, sabe? Muito fechadinho, assim, para entrar em cena. E como esse era um espetáculo de comédia, isso não cabia, assim, sabe? Então eu via os outros atores conversando antes de entrar em cena, fazendo palhaçada, brincando, não sei o quê. Eu ficava, caramba, que doidura. Aí com o tempo eu fui vendo que aquilo super ajudava em cena, que não tinha que ser... Preparava para ir para a cena, né? Na verdade. Porque eu acredito que cada espetáculo que você faz é, é um tipo de concentração diferente que ele vai demandar, né, de você. Então, eu aprendi isso, assim, que foi muito legal, que é o brincar mesmo, assim, aprender a brincar em cena. É engraçado porque em inglês é play e em francês é jouer.
E a palavra deles para interpretar, tanto no inglês quanto no francês, é brincar. E eu acho que esse é um dos grandes segredos assim do nosso trabalho de ator, de interpretar, é saber brincar. Por mais que seja um trabalho muito sério, difícil, que exige muito comprometimento, dedicação, eu acho que um dos segredos, as chaves, uma das chaves principais é o saber brincar. Eu acho que é aí que está um jogo bacana, assim, que foi o que eu aprendi bastante. E se você me permite, só fazer um adendo, é uma outra coisa também que foi muito importante para mim, assim, como ator, foi fazendo curso de palhaço, de palhaçaria, onde olha, eu comecei a fazer teatro em 2002 e eu fui o primeiro curso de palhaço que eu fui fazer foi em 2013, ou seja, uns 11 anos 9 anos depois. depois. É. Dois, E aí, 11 anos, perdão. é, imagina. Mas eu acho que é um trabalho que é incrível e que acrescenta tanto para quem é ator. E uma das coisas principais que eu aprendi, que tem justamente relação com isso que eu acabei de falar, não se levar a sério demais, é a gente não ter medo de ser ridículo. Eu acho que isso acrescenta muito, assim, na hora dos nossos ensaios, no momento onde a gente tem que lidar constantemente com falhas, essas questões, né? Eu acho que não se levar a sério demais e não ter medo de ser ridículo ajuda bastante. Eu andei olhando assim as coisas que você já fez. Eu vou trazer um pouquinho mais próximo agora, 2015. Me corrija se eu estiver errado. Através de Ti, que Sim, foi uma peça em que você fazia o papel de um travesti, é isso? Como isso é que é montar este personagem, Pedro? Então, é justamente esse espetáculo que eu estava falando para você. Né? Em 2010, a gente teve o Trajetória X, onde eu interpretava uma travesti. Aí, em 2012, a gente iniciou os trabalhos para fazer um espetáculo curto, pegando só esse universo da PL, né, que a gente chamava de PL, que são as iniciais do meu nome, assim como nos documentos que a gente encontrava eram as iniciais dos nomes dessas pessoas, justamente para manter o anonimato. E o Através de Ti, ele é resultado de um artigo que eu escrevi com o apoio do CNPq, e onde esse artigo ele serviu de base dramatúrgica para a construção desse espetáculo de teatro. E nesse espetáculo a gente fala do universo mesmo, das travestis, assim, né? Porque no caso era uma travesti em situação de exploração sexual no setor comercial sul de Brasília. E ali a gente, nesse espetáculo que chegou, era por volta de 1 hora e 70 minutos de duração, a gente se aprofundava nesse universo, nos temas que são mais recorrentes, assim, da vida delas. E a curiosidade, como é que você faz um laboratório em cima desse tema aí? Você foi conhecer os travestis, você foi conversar, você foi se informar como é que era o dia a dia, como é que forma isso? Porque muitos têm uma ideia até muito errada, né? Sim, Que é sim. a vida do travesti. Tem muito preconceito em cima delas, né? Infelizmente. Mas a minha pesquisa foi muito. Eu ia, por exemplo, eu ensaiava na Universidade de Brasília e a caminho de casa, até a minha casa, eu passava pelo setor comercial sul. E o setor comercial sul, naquela época, era um ponto muito específico de prostituição de travestis. Então, muitas vezes eu saía do ensaio e eu passava pelo setor comercial sul para conversar com elas, para observar. Então, o laboratório veio muito daí, assim, também. E também foi muito focado na construção desse corpo feminino mesmo, assim, né? O meu processo de criação foi muito, não diria muito, mas foi similar ao processo de iniciação de uma travesti, digamos assim, porque quando se inicia, geralmente as primeiras mudanças que elas colocam nos seus corpos é o crescimento de
de cabelo, né, dos cabelos, deixar o cabelo mais longo, porque isso é um sinal muito forte de feminilidade. Deixar as unhas crescerem, remoção de pelos, né, tanto faciais quanto das pernas, dos braços, corporais de uma forma geral. E a movimentação, né, de uma forma geral, assim, mais leve, mais feminina, foi muito baseada em cima disso, assim. É um trabalho, imagino que enorme, né? Não é um trabalho simples, não. Que aí vem a responsabilidade de passar para frente aquilo que é real, né? Sim, com certeza. No imaginário. É, é legal porque justamente a gente trabalhava justamente com essa desmistificação da travesti, né? E o interessante era que muitas vezes as pessoas vinham falar com a gente depois do espetáculo e elas não tinham conhecimento, elas não tinham noção do que era de fato, assim, né? De como eram, a vivência mesmo, né? Porque ela realmente, eu em cena ali como uma travesti, estava falando da vida dela. E justamente por esse preconceito que as pessoas têm sobre a vida delas, não se tem noção pelo que elas passam, assim, e muitas vezes era um choque de realidade muito grande, assim. Mas esse eu acho que é um dos grandes poderes do teatro, das artes em geral, mas do teatro, eu acredito especificamente, que é o transformar a realidade das pessoas, assim, sabe? O teatro, ele faz com que uma pessoa entre na sala de uma forma, mas ela saia de outra. E eu acho que isso eu acho que é um barato isso, assim. Quando entra uma pessoa, por exemplo, que tinha um preconceito já pré-estabelecido, e depois ela vê o espetáculo, ela já sai com outra cabeça, ali a gente vê que o objetivo foi alcançado, assim. E esse era um dos grandes prazeres de fazer esse espetáculo naquela época. Pedro, eu vou deixar um espaço aberto agora, que eu vou até intitular como Espaço Pedro, né? Para que você possa informar aí sobre seus planos futuros e deixar os seus contatos. Como é que as pessoas vão atrás do ator Pedro? Deixa eu ver. Eu tô no Instagram, tô no YouTube. No Instagram eu tô como @o_Pedro_Silveira. Aqui no YouTube é o meu nome mesmo, Pedro Silveira, o canal. Tem o meu e-mail, pedrolimasilveira@gmail.com. E atualmente faço parte de um grupo chamado Grupo Gota, aqui em São Paulo. E a gente está com 2 projetos, para fazer a montagem de um espetáculo de Shakespeare, com uma pegada bem contemporânea, e um outro é um projeto com um núcleo experimental. E além desses projetos de teatro, eu estou com um projeto pessoal, que é voltar para fazer o meu mestrado, e dando tudo certo, acredito que esse ano eu consiga voltar aos estudos acadêmicos. Que bom, Pedro, olha, super prazer conversar com você e mais uma vez obrigado por você aceitar o nosso convite, dar um pouquinho do Pedro Silveira aqui no Teatro Entre Fotos. Obrigado, Pedro. Falou, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e sucesso aí para o canal de vocês, porque é muito bacana e acrescenta muito para a nossa parte da cultura. Sucesso para nós, porque a gente quer voltar a falar com você das coisas que você tem aí para o futuro. E para você que está nos acompanhando aqui no canal Teatro Entre Fotos, obrigado por estar aqui conosco. Lembrando, faça a sua inscrição no canal para que você seja avisado das novidades que nós temos aí para você. Deixe o seu like ali no canal, o seu joinha e seus comentários para que a gente possa melhorar sempre o canal para você. Teatro Entre Fotos fica por aqui. Até o próximo. Tchau!